Desculpas. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Que a gente hoje acabe de vez com as desculpas. Por isso eu dei o título desta mensagem: acabaram as desculpas, eu assumo a responsabilidade. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: acabaram as desculpas, eu assumo a responsabilidade. O objetivo dessa palavra, meus irmãos, é gerar uma mudança cultural, de cultura de desculpa para uma cultura de responsabilidade. Diga assim: eu assumo a responsabilidade. E eu queria trazer um versículo, Provérbios 28, 13. Se você quiser, pode abrir sua Bíblia aí, que a gente vai ler. Eu prometo que não vou passar das 10 da noite aqui hoje. Provérbios 28, versículo 13. Acharam? Vamos ler. A minha Bíblia é a Nova Versão Internacional, NVI. Mas você pode ver que não muda muito na sua. Diz assim, Provérbios 28, 13. Quem esconde os pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona ou deixam, encontra misericórdia. Vamos repetir o versículo aqui de 1000, diga assim: quem esconde os pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Talvez na sua Bíblia tenha assim: quem esconde as transgressões não prospera, jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa encontrará misericórdia. Tem alguém assim com essa tradução? Tem, não tem? Quem esconde os pecados não prospera, mas quem confessa e deixa encontra misericórdia. Então a gente vive numa era de justificação, numa era de vitimização. A gente sempre está se vitimando, tadinho de mim, sabe? E isso faz com que a gente fuja de assumir responsabilidades que Deus nos deu. Então, qual é a primeira reação quando você erra? O que é que você faz quando você comete um erro? Busca um culpado, busca uma justificativa. Me atrasei, foi o carro que quebrou. Me atrasei porque estava chovendo. É porque eu estou estressado. Foi meus pais que me deram essa criação. A gente sempre tem desculpa. É falta de tempo, ou até foi outra pessoa, não fui eu. Então é fácil culpar o marido, é fácil culpar a mulher, é fácil culpar o pastor, é fácil culpar o patrão, é fácil culpar o empregado, é fácil culpar outra pessoa, e é fácil culpar até o diabo. Foi o diabo, mas a gente gosta de dar desculpa. Mas para o cristão isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque paralisa a vida do crente. Ele paralisa, ele não progride, ele não cresce, ele não tem prosperidade. Fica o tempo todo no mesmo lugar. Por quê? Porque ele sempre está dando desculpa. Então, crente que troca arrependimento por desculpa, eu sou assim mesmo, eu não tive oportunidade, sempre, né? Uma forma de se livrar da culpa. Isso é desculpa. Deus chama a mim e a você para confessar. Deus nos chama para assumir o erro. Deus nos chama para orar. E Deus nos chama para mudar. Amém? Nós precisamos mudar. Deus não te chama para ser perfeito. Deus não quer. Vem para aqui ser perfeito. Não. A perfeição que Deus quer
é ser responsável. Deus que chama para ser responsável. Eu queria trazer 3 pontos aqui, que é, diga comigo, 1, a raiz do problema. Segundo, a diferença entre desculpa e arrependimento. Diga comigo, a diferença entre desculpa e arrependimento. E terceiro, como parar de dar desculpas. Amém? Aqui você vai fazer uma pergunta. Diga assim, pastor, o que é que eu faço para parar de dar desculpa? A gente vai ver esses 3 tópicos aqui. O primeiro tópico é a raiz do problema. A raiz do problema está em 2 variáveis. O medo, por um lado é o medo, pessoa medrosa, ela sempre dá desculpa, é a razão, a raiz do problema da desculpa é o medo. E a palavra de Deus diz que aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então é um problema sim ou não? Diante de Deus é. E o outro problema é o orgulho. Então eu tenho orgulho, eu não posso mostrar às pessoas que eu sou falho. Eu não posso mostrar às pessoas que eu sou suscetível a erro. Eu não erro, eu sou perfeito. Então isso é orgulho. Por um lado, medo e orgulho. Veja aqui em Gênesis 3, que fundamenta esse tema. Gênesis 3:11. Se você quiser, abre, senão só usa. Porque hoje a gente vai falar sobre quem esconde suas transgressões, seus pecados, jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa, quem reconhece, não fica dando desculpa, esse encontrará misericórdia. Gênesis 3:11, Deus perguntou: você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? Ele disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então Adão aqui deu a primeira desculpa. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então a primeira desculpa da humanidade, aonde foi? No Éden, no paraíso. Foi a mulher que me deixa. Então nessa hora Adão culpou a mulher, mas indiretamente ela estava culpando quem? Deus. Quem deu a mulher a ele? Foi Deus. Foi essa mulher que me deu. Estava reclamando, se culpando de Deus. Então, e a mulher culpou quem? A serpente. Foi a serpente que me enganou. O medo de perder a reputação, o medo de assumir as consequências. Adão achou ali que ele, dando aquela desculpa, não iria haver nenhuma consequência sobre o que Deus tinha falado. Ele disse que porque no dia que você comer desta árvore, você certamente morrerá. E ele, com medo da morte, apesar de ter comido da árvore, mas ele se desculpou, colocou a culpa, transferiu a culpa para a mulher. Na verdade, ele tentou transferir, tentou enganar a Deus. E quem dá desculpa, na verdade, está tentando enganar a Deus. E Deus, ninguém pode enganar. Esse medo de perder o conceito, o que é que vão achar de mim? Aí dá uma desculpa. O que será que pode acontecer? É melhor dar uma desculpa aqui. Só que nem sempre essa desculpa cola, né? Na verdade, nem para ele, a pessoa que está dando a desculpa, ele sabe que não é verdade. Podia ser diferente. Mas é o vício da desculpa, o vício do medo de perder a reputação e o vício do medo das consequências. A segunda, o orgulho faz com que você tenha dificuldade, você não suporte admitir o seu erro. Eu errei. Tem dificuldade de dizer: eu errei, eu fui fraco, a culpa é minha. Difícil você ver alguém, até no meio dos crentes, assumir a responsabilidade do seu próprio erro.
assumir a responsabilidade de sua própria fraqueza e assumir a sua própria culpa. Então mostra para Deus uma natureza o quê? Orgulhosa. Quando Deus sabe das coisas. A gente até canta, né? Sou tão fraco e pequeno, sou, né? Mas na hora, não, eu sou forte, eu não erro não. Eu não sou fraco não. Na hora do dia a dia, a gente canta na igreja músicas que no dia a dia a gente não pratica. E isso é o pecado da hipocrisia, do fingimento, da falsidade. Quais são as consequências disso? Quais são as consequências? Enquanto você justifica, você não muda. Quem quer mudar, não se justifica. Quantos querem mudar? Então hoje você vai eliminar a desculpa da sua vida. Vai começar hoje, não vai terminar amanhã não, pode levar 10 anos, mas você precisa começar. Você não pode deixar de caminhar para a imagem e semelhança de Jesus. Jesus, ele deu alguma desculpa? Todos nós sabemos o quanto Jesus não se justifica. E enquanto você acusa os outros, transfere a culpa para o marido, para o irmão, para a esposa, para o pastor, você permanece o mesmo, você não muda, não prospera. Por quê? Porque você está escondendo o seu erro. E a palavra de Deus está dizendo aqui que quem esconde os seus erros, as suas transgressões, o seu pecado, não prospera. Mas se você confessa e deixa, você o quê? Alcança a misericórdia. Quantos querem a misericórdia do Senhor? Quantas vezes a gente ora? Eu creio que você, assim como eu, várias vezes no dia diz assim: Senhor, tem misericórdia. Não é? O Senhor tem misericórdia. E às vezes até sem pronunciar uma palavra, a gente está: Senhor, tem misericórdia. Mas se a gente esconde os nossos erros, como vai alcançar misericórdia? Se a palavra está dizendo que tem uma condição para alcançar misericórdia, que é você confessar e deixar os seus erros, suas transgressões, suas fraquezas, seus pecados. Então nós temos uma chave, um segredo nisso aí. Porque uma coisa é você alcançar misericórdia. Esse realmente foi aquele que confessou o pecado e que deixou os erros, está deixando aos poucos, mas está deixando. Mas aquele que fica escondendo o tempo todo, jamais, nunca vai morrer sem prosperar na mesma coisa, na mesma vidinha, permanece o mesmo. O segundo item, o segundo tópico que eu quero trazer aqui é a diferença entre desculpa e arrependimento. Existe uma diferença absurda entre desculpa e arrependimento, entre se justificar e se arrepender. O que é desculpa? A desculpa é quando você tenta explicar o erro para se livrar da responsabilidade. Aí eu escondo para não ser responsável. Não tenho nada a ver com isso, então eu vou aqui esconder as minhas falhas. Isso é a desculpa. E o arrependimento? O arrependimento assume o erro, sente a dor, em vez de eu entristecer a Deus, escondendo as minhas transgressões, as minhas falhas, a minha fraqueza, a minha culpa, os erros, eu jogo essa dor para Deus. E então eu não quero buscar a minha transformação. Arrependimento é assumir o erro, é sentir a dor que Deus sente, a tristeza que Deus sente. Está escrito em 2 Coríntios 7:10, diz assim: olha, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Amém? Deus é Deus de vida, Ele quer que você viva. Se Ele vive, eu também vivo. Eu posso crer no amanhã, não foi isso que nós cantamos? Então a gente precisa ver isso na nossa vida, que a gente tem momentos de tristeza, mas é uma tristeza para assumir a dor de um arrependimento, de uma confissão, de uma culpa. Mas a gente foi ensinado a passar pela vida toda
e não ter nenhuma dor, não ter tribulação. Foi lido aqui que no mundo nós teremos aflições, teremos dores, teremos esse desconforto, muitas vezes, de ter que confessar um erro que foi nosso e não jogar a culpa para outra pessoa, nem para Deus, como o próprio Adão aqui, até Deus ele brincou para poder se safar. PJ ele fala que existem os salvos e os safos. Os safos são safados, que querem se salvar. Se salvar é dizer a Jesus que o sacrifício dele não serviu. Por isso eu me safo. Então eu desculpo, eu começo a me desculpar, a transferir as responsabilidades, são minhas para outras pessoas. Então o arrependimento assume o erro, sente a dor de entristecer a Deus e busca mudança. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Glória a Deus? Então vamos para o nosso terceiro tópico. Como parar de dar desculpas? Lembra que você perguntou? Nós temos 3 formas de parar de dar desculpas. Quantos aqui querem parar de dar desculpa? Não é só saber o que é que para de dar desculpa, é parar de dar desculpa de fato. Diga assim: identificação, responsabilização e ação. Esse segundo é difícil de falar, né? Responsabilização. Então, a identificação. Como é que você vai parar? Você vai fazer uma adoção, você vai adotar, vai receber no seu coração a política do zero desculpa. Diga assim: a partir de hoje eu vou adotar a política do zero desculpa. Nesta semana, irmãos, decida monitorar seu coração, vigiar o que você fala. Toda vez que uma justificativa começar a sair da sua boca, pare imediatamente. Assuma, tenha coragem. Não existe cristão frouxo, covarde. Deus não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu o espírito de poder, amor e de moderação. Portanto, pare na hora que você começar, fique vigiando, fique prestando atenção no seu proceder durante o dia. As pessoas falam assim: olha, você fez isso e tal. Eu, por exemplo, minha mulher: você largou a toalha molhada em cima da cama. Eu vou ficar me desculpando, eu tenho que pedir perdão e consertar o meu erro. E aí não fazer mais isso, se bem que eu não faço isso, né? Eu não coloco toalha molhada em cima da cama, eu estendo minha toalha no banheiro mesmo. Mas, estou dando um exemplo. É porque eu estava com pressa, é porque eu na hora não achei a minha roupa, então eu tive que sair. Não, para de desculpar. Quando você pensar em se desculpar, você imediatamente, fecha a boca. Fermer la bouche. Fermer la bouche em francês, fecha a boca. A gente foi colega, a gente estudou francês. Tinha um professor, doutor Ivan, de francês. Quando a sala estava todo mundo conversando, ele era bravo. Tinha que entender o que ele está falando. Você identificou. Então você adota a política do zero desculpa. Você identificou. Então, a partir de hoje, faça esse propósito intencionalmente. Eu sei que você tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai te guiar por esse caminho. Faça esse propósito. Identifique as oportunidades que você tem para dar desculpa e diz assim: eu não vou dar. Faça esse propósito. A segunda é a responsabilização. Responsabilização, nome difícil, né? Assuma a responsabilidade sem culpar ninguém. Não bote a culpa em ninguém. Se a gente vivesse desse jeito, o mundo seria outro, meus irmãos. Porque o que mais tem hoje é a gente querer botar a culpa em ninguém. É a síndrome
de Adão e de Eva. Adão botou a culpa na mulher, botou a culpa em Deus, e a Eva botou a culpa na serpente. A serpente foi a mais certinha dessa turma toda que não se desculpou. Quem dá desculpa, na verdade, está agindo pior do que Satanás. Porque Satanás não fica se desculpando, não. Ele é mau e pronto. Mas nós queremos pagar de bonzinho. Eu não faço isso não, eu não sou. Abra o seu coração, procure alguém de sua confiança e confesse o seu pecado. Então assuma a responsabilidade sem culpar ninguém. Se você se atrasou, a responsabilidade de quem é? É sua. Você não foi, a responsabilidade de quem é? É sua. Não é de Deus. Estava chovendo. Não é, a responsabilidade é sua. Você está dizendo a Deus, eu não posso porque está chovendo. Não. Se você se comprometeu, assuma a responsabilidade. Você explodiu com alguém, foi mal educado, a responsabilidade é sua. Não é de quem te provocou. Mas ele falou isso de mim, ela disse assim também, ela fez aquilo. A responsabilidade é sua. Não se desculpe. Não, zero desculpa. Amém? Assumir o erro liberta você para receber a graça de Deus, o favor de Deus. Quantos aqui querem ser libertos para receber o favor de Deus? Deus nos libertou para nos agraciar, para nos entregar o que Ele tem. Mas nós ainda estamos amarrados a um processo de escravidão, de medo e de orgulho, que faz com que a gente fique preso nessa corrente e não deslanche para prosperar. Portanto, assuma a responsabilidade sem culpar ninguém. Diga comigo assim: a partir de hoje eu vou assumir a responsabilidade sem culpar ninguém. Glória a Deus. Sem culpar marido, sem culpar mulher, sem culpar irmão. A culpa é minha. Acabou. Deus me ama. E quando a gente assume essa responsabilidade de confessar e deixar, as misericórdias do Senhor, elas se renovam em nossas vidas. Assumir o erro liberta você para receber a graça de Deus. E a ação. Qual é a ação? A ação fala de fazer o que precisa ser feito. Confesse e abandone. Como parar de dar desculpas? Confessando e abandonando. É o versículo do dia. Confessa e deixa. Conversar sem deixar é apenas remorso, não é arrependimento. Aí eu confessei, mas continuo praticando as mesmas coisas de cada dia. Cada dia. Hoje a gente vai parar com isso aqui. Glória a Deus. Diga comigo assim: confessar sem deixar é apenas remorso. Se o erro é fofoca, para de falar da vida dos outros. Amém? Mas eu não consigo. Por que não consegue? Está botando culpa em quem? Quando a gente não consegue é porque a gente está fugindo da nossa responsabilidade. Se o seu erro é a impaciência, não tem paciência com essas crianças, peça perdão a quem você foi rude, foi grosso com a pessoa. Peça perdão. E peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dá domínio próprio para que eu tenha paciência com essas crianças, ou seja lá com quem for. Mas não, a gente vai logo, bate e chuta e sai daqui de perto, grosso. A gente está ensinando as nossas crianças a serem assim. Quando você vê uma criança grossa, estúpida, rude, não fique perguntando quem foi, não. Foi você. Assuma a responsabilidade dos seus erros na hora de educar a sua criança. A Bíblia diz que você precisa educar as crianças no caminho que deve andar. Então ela também aprende a dar desculpa e vai ser igualzinho, vai se repetindo, vai passando de pai para filho. Agora, com quem você aprendeu a dar desculpa? Foi com minha mãe, com meu pai. Isso não é desculpa. Você tem a chance hoje de orar e pedir ao Espírito Santo que cure essa enfermidade, esse pecado seu, que é de se desculpar em tudo, porque Deus quer a transformação do seu povo.
Senão você está aqui gastando seu tempo sem entender para que foi que você foi chamado. Nós somos chamados para crescer, para prosperar, para cumprir o propósito eterno de Deus para o qual Ele te chamou. Amém? Quando a gente faz errado, a gente aprende como não fazer mais. Mas quando a gente faz certo, a gente fica numa confiança tão grande, e aí não ouve mais, não presta mais atenção, já acha que já sabe tudo, e aí começa a errar e dá desculpa. Não, eu sei, mas eu não sei por que eu errei agora. Não, a responsabilidade é sua. Assuma isso. Eu sei que essa palavra é um pouco puxada para nós, mas eu não posso dar uma palavra que não traga crescimento para a sua vida. Nós estamos aqui para edificar a vida uns dos outros. Não é Deus que edifica. Quem edifica o corpo de Cristo é o próprio corpo de Cristo. É um irmão trazendo uma palavra de conserto de um para os outros, e aí você cresce. Então, quando você errar, enxerga o erro como uma oportunidade de crescimento. Opa, vou crescer. Deus não quer te condenar, Ele quer te aperfeiçoar, não condenar. Então, em vez de se esconder atrás das desculpas, você vai fazer essa oração. Fale com seu pai: Pai, o que é que o Senhor quer me ensinar sobre o meu caráter? Porque o caráter, ele tem falhas, e uma das falhas de caráter é dar desculpa e não assumir responsabilidades. Deus é juiz, amém? Ele é o legislador, Ele é o rei, Ele é o governo, Ele é também o juiz. Ele não vai aceitar as nossas desculpas, mas Ele vai aceitar um coração quebrantado e sincero. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Pare de se esconder. A graça de Deus perdoa. A graça de Deus não só perdoa, mas ela também é poderosa para te transformar. Quem transforma é a graça. Se nós formos alcançados pela graça salvadora, nós somos os seres mais desejosos de ser transformados. A graça de Deus, ela te capacita para você acertar da próxima vez. Glória a Deus. Vamos repetir: Senhor, me ajude a parar de justificar meu caráter imperfeito. Tire de mim o orgulho de eu querer sempre estar certo. Eu assumo os meus erros. Eu peço a tua ajuda para mudar. Em nome de Jesus. Amém. Desculpa esfarrapada afasta o crente de Deus. Quantos querem estar perto de Deus? Aquela música: perto quero estar, junto aos teus pés. Nós queremos, mas a desculpa, em vez de levar você para mais perto de Deus, ele distancia você, não só de Deus. A desculpa esfarrapada também afasta você da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A desculpa serve para a gente não servir, não amar, não evangelizar. A desculpa serve para isso. Deus está falando com você? Amém? Diga assim: a desculpa para mim só serve para não servir. Diga assim: o perdão de Deus é completo. O perdão de Deus é para todos. Diga assim: é para mim. Mas o perdão de Deus exige de mim reconhecer, me arrepender e ser sincero. Glória a Deus. Você quer essa vida para você? Quem esconde os pecados não prospera, mas quem confessa e deixa encontra misericórdia. Glória a Deus. Agora nós vamos ficar de pé, vamos orar e vamos cear como família de Deus.